Já ouviu dizer que há notas falsas de 5, 10, 50 ou até 100 reais? Sim, por quê? Porque alguém pegou a verdadeira e falsificou. E a falsa parece com a verdadeira. Eu, particularmente, tenho sérias dificuldades para distinguir uma da outra. Aqueles que trabalham em bancos, por exemplo, eles têm uma facilidade enorme. Eles falam da textura do papel, da tal da marca d'água, e eles conseguem distinguir. Lá nos Estados Unidos, certa vez, eu estava numa campanha, depois saímos, fomos para uma loja, e quando entregamos uma nota, ali em dólar, a mulher passou numa máquina, e várias vezes, para ver se era falso ou não. Mas a falsa parece com a verdadeira. Irmãos, um falso profeta engana, porque ele fala de Jesus, ele ora, ele canta, ele prega. Ele diz glória a Deus, aleluia. Mas como nós vamos saber que é falso? Para não sermos enganados. Por gentileza, eu quero que você nessa noite preste atenção no que vamos dizer. Os falsos profetas agem de acordo com o seu chefe. Sendo inocentes ou não, sinceros ou não, são falsos. E a Bíblia diz, se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Amigos, você e eu não podemos ir pela boca do pastor. Você deve conferir. Você deve ser como os bereanos. Paulo foi pregar em Tessalônica e depois em Bereia. E depois elogiou e destacou os bereanos, dizendo que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os bereanos anotavam tudo o que Paulo dizia e chegava em casa, conferia para ver se as coisas eram de fato assim. Não é pecado você questionar. Não é errado você perguntar por que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado e não o domingo. Por que nós temos aqui escola sabatina e não escola dominical? Por que aqui não falamos línguas estranhas e nem as pessoas ficam caindo e pulando na igreja? Por que não comemos carne de porco e muitas igrejas evangélicas pregam que Jesus purificou tudo e você pode comer? Não é errado você questionar. Não é errado você pesquisar. Desde quando encontrar a verdade, aceite e siga. Não sejas incrédulo, mas crente. Amigos, um dos maiores enganos hoje é religioso. Aliás, talvez o pior. O meu pastor disse, o meu líder religioso disse, mas se o que ele disse é ou não é verdade, está ou não está na palavra, no seu texto e contexto, não é uma invenção, não é uma cauda, um instrumento de Satanás para levar as pessoas à perdição? Precisamos ficar com assim diz o Senhor, e não assim diz o pastor, assim diz o doutor. É assim diz o Senhor, na sua palavra. Agora vamos ver como é que age um falso profeta. Seguindo o seu chefe. Porque é um engano, é uma mentira. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de São Mateus, capítulo 4. Aí entra perfeitamente a introdução do pastor Roger, quando vimos aqui no vídeo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, e vamos à leitura do verso 1 em diante. Por favor. Mateus, capítulo 4, fala assim. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Até aí, por enquanto, só um pouquinho, olha para cá, por gentileza. Você que nos assiste, presta atenção aqui. O mesmo Espírito que ungiu Jesus no batismo, o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus foi ao deserto imediatamente após o batismo. Sabe por quê? Porque Jesus deveria se preparar para ser o nosso vencedor. Ele deveria jejuar e ser completamente batizado com o Espírito Santo. Muitas pessoas acham estranho, porque após o batismo vem lutas, tribulações, perseguições,
Alguém chegou para mim e falou: pastor, não é possível. Eu me batizei, mas as lutas são terríveis. Agora parece que eu sou mais perseguido. Na verdade é que os seus olhos da fé foram abertos. E o diabo não se dá por vencido. Ele quer levá-lo de volta à perdição, às velhas práticas. E fala assim: esse batismo, isso foi fogo de palha. E começa a usar alguém, usar alguma coisa, e fala mal, para falar mal de outro, e você fala que já não dá certo. E quantas pessoas ficam fracas na fé e depois abandonam a igreja. Mas se você perseverar em meio às provações, você vai sair fortificado para ser um vencedor a cada dia. A luta, irmãos, é diária. O foco de Satanás são as pessoas que servem a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus os levara por um caminho mais longo em direção a Canaã. Se fosse levar para o caminho mais curto, eles poderiam passar na terra dos filisteus, veriam a guerra, poderiam se arrepender e retornar rapidamente para o Egito. E Deus os levara por um caminho mais longo. Se depararam em frente ao mar vermelho. Ao lado direito e esquerdo, montanhas e deserto. E de repente atrás, o inimigo. Faraó com seu exército maligno, cheio de inveja, de orgulho, comandados por Satanás. Eles vieram para tentar levar o povo de volta à escravidão, ou destruí-los. Irmãos, o inimigo quer levar o ser humano de volta às velhas práticas, aos vícios, à incredulidade, às baladas, à mentira e à perdição. Mas uma coisa é certa: não existe tentação além das nossas forças. Com a tentação, Deus já proveu escape. Porque Deus nunca foi pego de surpresa. Ele sabe de todas as artimanhas que Satanás pode inventar para tentar destruir o seu filho. E para cada artimanha, Deus já tem uma solução, já tem uma vitória. Portanto, persevere firme na fé, na oração, no estudo da Bíblia. E Deus vai lhe dar a vitória como Ele próprio venceu lá no deserto. Irmãos, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E lá Jesus foi tentado por Satanás. Diz a palavra, 40 dias e 40 noites. Amigos, Jesus foi jejuar, diz o verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Antes disso que ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aqui temos um parênteses. Amigos, olha para cá por gentileza. Há muitas pessoas que dizem que só o Novo Testamento tem valor e está em vigor, e que o Antigo já não tem mais valor. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não só do Novo Testamento, é de toda palavra. Amigos, quem sustenta o ser humano é Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: se eu me batizar vou perder o emprego. Se eu seguir a Deus vou passar tal tribulação. Eu digo para você, podemos passar lutas? Sim. Podemos ser tentados? Sim. Mas Deus sempre proverá. Aquele que faz a vontade do Senhor pode ser provado. Mas Deus nunca vai abandonar você. E no tempo certo Ele se levanta e te abençoa. E faz de você mais que vencedor. Ele transforma as maldições em bênçãos. Creia que Ele está no comando da sua vida. Creia que Ele está dirigindo você. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Irmãos, o ser humano precisa comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Comer a carne do Filho de Deus e beber o seu sangue é oração e estudo da Bíblia. Se não comermos a sua carne e não bebermos o seu sangue, não teremos vida e vida eterna.
Claro que é uma linguagem figurativa. É uma linguagem para nos levar à comunhão com Ele. Não existe comunhão com Deus sem oração particular e sem o estudo da palavra do Senhor. Irmão, se há um tempo em que nós precisamos viver pela palavra, esse tempo chama-se hoje. Se há um tempo em que nós precisamos dedicar mais tempo ao Senhor, em leitura, exame das Escrituras, esse tempo chama-se hoje. Mas é uma luta entre o bem e o mal. O inimigo, irmãos, quando não leva a pessoa a ler a Bíblia, leva a pessoa a desvirtuar, a adulterar a palavra. Por meio dos seus falsos profetas, quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas. É você uma pessoa de leitura da Bíblia, de oração? É você uma pessoa de comunhão? Há quanto tempo você não medita nas Sagradas Escrituras? Um tempo atrás eu estava numa região, era um sábado à tarde, depois de uma palestra, me chamaram e disseram assim: pastor, tem uma jovem aqui que eu quero lhe apresentar para você fazer uma oração. E eu disse: claro, podemos conversar com ela sim. E essa jovem estava acompanhada de um garotinho. E aí veio, eu agradeci a presença dela. E ela estava vestida toda de preto. Nada contra isso, mas vou explicar o porquê estamos mencionando. Você pode se vestir de preto, de azul, de vermelho, não há problema nenhum. Eu já sou preto inteiro. Está tudo certo. Só uma brincadeirinha aqui, mas continuando. Não há problema nenhum. E ela estava ali toda de preto, coturno. Perguntei o seu nome, me apresentei também, agradeci uma vez mais. E ela disse: pastor, eu sou ex-adventista, já fui membro da igreja, me afastei, estou fora dos caminhos do Senhor. Eu falei: por que você não volta? Deus está chamando você, você está aqui hoje, já é um milagre. Ela disse: pastor, não é tão fácil assim. Eu falei: para Deus nada é impossível. Deus é maior que tudo. Ah, pastor, minha vida é complicada. Eu sou perseguida. E eu perguntei: você ora? Ela disse: há muitos anos eu não faço uma oração. Você lê a Bíblia? Ela disse: pior ainda. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei: por quê? Ela disse: pastor, vou contar uma coisa para você. Todas as vezes que eu pego na Bíblia para ler, ela voa da minha mão. E eu perguntei: como assim? Sim, pastor, literalmente ela voa. É como que alguém dando um tapa. E ela abriu o seu celular, mostrou algumas fotos, que eu falei assim: meu Deus, por favor, pode fechar o seu celular, pode desligar. Eu não consegui olhar. Ela falou: pastor, eu faço parte de uma banda de rock. Só que todos que se vestiam de preto, tinha na sua camisa e na roupa toda, uma caveira desenhada. Sabe aquela caveira de branco? Então quando você olha, você só vê a caveira. Ela falou: pastor, eis aqui o meu problema. Eu não consigo orar, estudar a Bíblia. E quando eu pego na Bíblia, ela voa da minha mão. Irmãos queridos, é uma luta para a pessoa estudar a palavra. Por isso eu louvo a Deus que você está conosco nessa noite.